Olá, eu sou Jonatas Leone, sou médico de família e comunidade, eu sou médico da Faculdade de Medicina da ABC, Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, sou preceptor da residência na Prefeitura de São Bernardo do Campo, sou colaborador do Grupo de Trabalho de Problemas Respiratórios, do GRESP, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. O meu eixo de atuação é o tabagismo, e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos relacionar aí o tabagismo com o risco cardiovascular, abordar, fazer esse recorte, e vamos tomar como ponto de partida aí o artigo, o capítulo que nós escrevemos para o PROMEF. Então, vamos falar sobre o manejo do tabagismo na atenção primária, começando com a importância do tema. Estamos falando nada mais, nada menos da principal causa evitável de doença, invalidez e morte. Adoece, invalida e mata. É fator de risco para mais de 50 doenças, principal fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, que são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil. Então, de todos os óbitos no Brasil, 72% estão relacionados com as doenças crônicas não transmissíveis. 5 milhões de mortes são atribuídas anualmente ao tabaco. Metade dessas mortes são mortes em idade produtiva, então uma morte precoce de 45 a 54 anos. E por que se justifica a gente falar sobre o tratamento do tabagismo como prevenção ao risco cardiovascular? A gente entende que o tratamento do tabagismo na APS, na atenção primária, é padrão ouro para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, e do ponto de vista de saúde pública, os resultados podem constituir o meio mais eficaz em termos de custo para a melhoria da saúde da população. Então, em custo-efetividade, nada é tão bom, nada é tão eficaz com custo baixo para o tratamento para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como o tratamento do tabagismo na APS. No Brasil, a gente tem hoje uma prevalência, esse é o último dado que foi divulgado, do Vigitel 2018, foi divulgado em 2019, 9,4% da população adulta. Esse índice varia de acordo com a região. Em São Paulo, a gente tem mais do que isso. A média Brasil, 9,4% da população adulta. A gente tem no Brasil 200 mil mortes, aproximadamente, evitáveis pelo tabagismo. A gente ainda tem um grande problema, além do tabagismo ativo, que é o tabagismo passivo. E dados mundiais aí mostram que 1/3 da população mundial é fumante. Então, no Brasil, a gente ainda tem uma média menor do que a média mundial, graças ao esforço e às políticas que foram implementadas nos últimos anos no Brasil, né? Porém, a gente tem uma tendência ao aumento do consumo por mulheres. A gente ainda tem uma prevalência maior entre homens do que mulheres, porém, uma tendência de aumento do consumo pelas mulheres. Então, o objetivo dessa aula de hoje é a gente entender e a gente estar habilitado, qualificado para avaliar a pessoa tabagista, para reconhecer os tabagistas na comunidade, estratificar quanto ao desejo de parar de fumar, então, estratificar quanto ao estágio motivacional, avaliar o grau de dependência à nicotina, então, como é que a gente quantifica isso, como é que a gente avalia a dependência à nicotina, explorar as opções de tratamento do tabagismo, quais são as opções, tanto farmacológicas quanto não farmacológicas, e sintetizar a abordagem do tabagismo em situações especiais na APS. Isso aqui tá bem pequenininho aí, é o esquema que a gente elaborou para o artigo, para o capítulo do PROMEF. Então, só para você entender como é que essa aula de hoje vai estar organizada, falando aí sobre a oportunidade para atenção primária, avaliação da pessoa tabagista, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico clínico, como é que vão ser as nossas intervenções e tratamento, uma parte importante que é a prevenção de recaídas, os meios alternativos de consumo da nicotina e do tabaco, abordagem em situações especiais e algumas novidades que estão aí relacionadas ao tratamento do tabagismo, né? Então, vamos tentar
passear por esses assuntos ao longo dessa aula, e aí você pode acessar o livro, acessar o artigo na íntegra para ter mais detalhes, ok? Por que, então, falar do tratamento do tabagismo na atenção primária e não em outros níveis de atenção? Porque o contato com a APS é a melhor oportunidade para identificar tanto o uso como aconselhar e ajudar as pessoas a pararem de fumar. Então, esse ambiente de primeiro contato, esse ambiente de acesso que a APS oferece, a longitudinalidade do cuidado faz com que a gente tenha uma oportunidade muito maior para a abordagem do tabagismo com melhores custos, com melhores resultados e um custo menor, né? Tanto médicos de família quanto os outros profissionais de saúde da APS devem assumir uma postura mais proativa e abordar em todas as oportunidades. Então, não é apenas para o grupo de tabagismo falar sobre o tratamento do tabagismo, é para toda oportunidade, todo contato com a população, se fazer uma abordagem adequada para a cessação do tabagismo, informando sobre os recursos disponíveis e a disponibilidade do tratamento para aqueles que estão na atenção primária, né? Como que a gente vai fazer, então, esse diagnóstico de dependência? Então, já falamos sobre a importância da atenção primária, sobre as oportunidades que a atenção primária nos oferecem, né? Como que a gente quantifica essa dependência, como que a gente faz essa avaliação do diagnóstico de dependência? A gente sabe que a nicotina é uma droga psicoativa, ela estimula o sistema nervoso central, estamos falando ali do sistema mesolímbico, do núcleo accumbens, e esse sistema mesolímbico, ele está relacionado com aquele sistema de liberação de recompensas. Então, vai ter uma liberação de neurotransmissores que vai estimular a liberação de neurotransmissores como a dopamina, que vão estar relacionados à motivação, sexualidade, atenção, prazer, um maior controle de estímulos, reações negativas, redução da ansiedade, do apetite. Então, é uma droga que consegue fazer o que nenhuma outra droga consegue, porque ela consegue aumentar a atenção da pessoa, diferentemente de outras drogas que causam relaxamento e diminuem a atenção. Então, ela consegue diminuir a tensão, com T, a tensão nervosa, aumentando a atenção. Então, ela é uma droga que consegue gerar uma sensação muito prazerosa, uma recompensa pela quantidade de neurotransmissores que ela consegue liberar através do núcleo accumbens, né? Então, ela muda a conformação cerebral e ela vai gerar 3 dependências. Então, é uma dependência complexa, não é uma dependência simples, é uma dependência que é considerada mais complexa do que a dependência da cocaína. Então, a gente está falando de uma dependência mista que envolve uma dependência física, química, tem uma substância, tem um fármaco, tem uma química, tem a nicotina, que é a principal das substâncias do cigarro que causa a dependência, que vai mudar a conformação vai mudar a conformação de neurotransmissores cerebrais. Essa dependência química vai gerar a síndrome de abstinência, mas não é apenas uma dependência química, uma dependência física, a gente tem também uma dependência psicológica / emocional, ela causa uma reação emocional, ela desenvolve uma relação de sentimento com o cigarro, com a nicotina. Então, a pessoa começa a lidar com as emoções a partir do hábito de fumar. E ela tem uma terceira dependência, que é a dependência comportamental ou social, que está relacionada ao hábito, está relacionada àquelas associações, aqueles comportamentos que já vêm associados. Então, ela tem 3 dependências mistas, uma questão química importante, uma questão psicológica importante e uma questão comportamental importante. Então, nós estamos diante de uma dependência muito complexa, né?
Para aumentar a complexidade, a nicotina ela tem uma meia-vida de 2 horas. Então, após esse período, a redução dos níveis plasmáticos já começa a gerar sintomas desagradáveis, já começa a gerar alguns sintomas de abstinência. Então, para aumentar a complexidade da dependência à nicotina, do tabagismo, a gente tem abstinência com poucas horas sem a substância, diferentemente de outras drogas psicoativas que têm uma meia-vida mais longa. Então, a pessoa, 2 horas após fumar o último cigarro, ela já pode começar a ter alguns sinais, alguns sintomas desagradáveis. Aí a gente destaca aí irritação, depressão, ansiedade, aumento do apetite, falar mais sobre esses sintomas da síndrome de abstinência, né? Então, a síndrome de abstinência, ela não necessariamente acontece quando a pessoa para de fumar. Ela já pode acontecer em graus mais discretos, mesmo numa pessoa que continua fumando. Então, passar algumas horas já se torna um problema. Então, fissura, o humor disfórico ou depressivo, a insônia ou hipersonia, irritabilidade, ansiedade, dificuldade em se concentrar, inquietação, bradicardia, cefaleia, obstipação, aumento do apetite. E aí esses sintomas e esses sinais, eles acontecem em menor grau, mesmo com a pessoa ainda fumando a partir de algumas horas, mas quando a pessoa para de fumar, aí há uma intensidade muito maior da síndrome de abstinência. Essa síndrome de abstinência, ela dura de forma mais intensa 14 dias, 15 dias, mas ela pode perdurar até 6 meses ou mais, em menor intensidade, mas ela vai reduzindo em intensidade dos sintomas gradativamente com o passar do tempo. As 2 primeiras semanas de abstinência, elas tendem a ser muito sofridas para a pessoa que está parando de fumar, né? Com relação à avaliação dessa dependência. Então, nós vamos nos situar aí, nós já falamos sobre a oportunidade para atenção primária, agora estamos caracterizando essa dependência e precisamos avaliar essa dependência. Como é que a gente avalia? A dependência e a abstinência do cigarro, elas podem, da nicotina, elas podem acontecer em todas as formas de tabacos. Cigarro, cachimbo, charuto, fumo mascado, aí, modalidades mais novas como narguilé, cigarro eletrônico. E a gente vai quantificar e qualificar isso. Então, nós temos 2 formas de avaliar a dependência. Uma avaliação quantitativa, então a gente vai ver quão dependente a pessoa quão intensa é a dependência dessa pessoa. Então, a gente usa um questionário para isso. O principal é o teste de Fagerstrom, é um teste que vai quantificar em elevada, muito elevada, moderada, baixa ou muito baixa. Já vou mostrar para vocês. E a gente também faz uma avaliação qualitativa, que reconhece os componentes psicológico e social. Então, essa primeira avaliação quantitativa, ela está mais relacionada à questão química, à dependência física, à intensidade da dependência química, da dependência física. A avaliação qualitativa vai reconhecer mais as razões para fumar que aquela pessoa tem. Então, é uma avaliação que envolve mais o componente psicológico, o componente social da dependência. A gente vai avaliar isso pela escala de razões para fumar, é um outro instrumento que a gente pode utilizar. Já vou mostrar para vocês. A avaliação quantitativa, o teste de Fagerstrom, então é um teste para dependência à nicotina, mede quantitativamente o grau de dependência física do fumante. Bastante utilizado, bem fácil de ser utilizado, de 0 a 10 pontos. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é um quadrinho que está lá no nosso material. São 6 perguntas. A primeira pergunta é: quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? Então, quanto mais cedo a pessoa fuma o seu primeiro cigarro, mais dependente ou mais pontos a gente atribui a essa resposta. Por quê? Qual a lógica disso? A pessoa passa 8 horas, 7 horas, 6 horas sem fumar porque ela está dormindo. Quando ela acorda, os neurônios dela estão ávidos pela substância, então ela fuma mais rapidamente. Isso é um indício de que ela tem uma dependência física, química maior. Então, se a pessoa fuma menos de 5 minutos depois de acordar, a gente já atribui 3 pontos para essa resposta.
Segunda pergunta, você acha difícil não fumar em lugares proibidos? Se a pessoa diz que sim, também é um indicativo de que ela tem uma provável dependência química da substância maior. Ah, qual o cigarro do dia que traz mais satisfação? Se é o primeiro da manhã, a gente entende que está acontecendo isso. Ela passou a noite sem fumar, de manhã ela tem uma dependência maior. Quantos cigarros fuma por dia? Quanto mais cigarros a pessoa fuma, obviamente, mais pontos a gente vai atribuir, porque isso é um indicativo de que a dependência é mais intensa. Então, mais de 31, a gente vai atribuir 3 pontos, de 21 a 30, 2 pontos. Quinta pergunta, você fuma mais frequentemente pela manhã? Então, essa aqui está muito ligada com aquela do cigarro que traz mais satisfação, mas às vezes o cigarro que traz mais satisfação não é esse primeiro da manhã, mas a pessoa fuma mais frequentemente pela manhã, isso também é um sinal, a gente atribui um ponto se sim. E a sexta, se a pessoa fuma mesmo quando está doente, quando precisa ficar acamada a maior parte do tempo. Se sim, também a gente atribui um ponto a isso. E a gente vai quantificar isso em muito baixo, baixo, médio, elevado ou muito elevado. A gente vai usar aí o ponto de corte, o médio, o 5, a dependência média. Então, guarda aí essa informação, porque a gente vai usá-la na hora do tratamento. Então, essa avaliação quantitativa da dependência é muito importante para a gente definir tratamento, ok? A avaliação qualitativa é uma avaliação que vai estar relacionada àquelas outras duas dependências, e vou dizer uma coisa para você, não é menos importante do que a avaliação quantitativa. Me arrisco a dizer até que ela em alguns casos, vai ser mais importante do que a avaliação quantitativa. Então, a gente vai usar algumas questões e a pessoa mesmo vai dizer qual é a frequência que ela faz isso. A gente vai atribuir aí alguns pontos à frequência. E a gente vai fazer por fatores. Então, a pessoa vai dizer com que frequência ela faz isso, se é raramente, se é frequentemente, se é sempre. Ah, eu fumo para me manter alerta. E a gente vai observando as razões pelas quais a pessoa fuma mais frequentemente, e aí a gente identifica quais são os fatores que estão relacionados. Quais são esses fatores? Dependência, prazer de fumar, redução da atenção, estimulação, automatismo, manuseio, tabagismo social, controle do peso e associação estreita. Esses fatores, eles são importantes para serem identificados, para serem abordados no nosso tratamento, ok? Não se perde aí. Terceiro ponto aí da nossa abordagem. Então, a gente já falou que a atenção primária é um local estratégico, é uma oportunidade estratégica para a abordagem do tabagismo. A gente já avaliou essa dependência, por que essa dependência acontece, como que essa dependência ocorre, uma dependência complexa. A gente já falou de como avaliá-la quantitativamente e qualitativamente. Agora, a gente tem que entender que toda mudança comportamental, toda dependência, ela vai necessitar de uma mudança comportamental, e a gente entende que o estágio de motivação ou a quantidade de motivação que essa pessoa tem é proporcional ao resultado satisfatório ou não na cessação do tabagismo. Então, parte fundamental é a gente qualificar essa motivação, é a gente abordar essa motivação e progredir nessa caminhada de motivação, o estágio de motivação. Tem a avaliação do estágio motivacional para mudança, que foi proposto por Prochaska e de Clemente, que vai quantificar, vai qualificar isso da seguinte maneira. Vai dividir aí a motivação da pessoa para a mudança em alguns graus: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção. E aí, quando há o deslize ou a recaída, ela volta para algum desses pontos. Então, o que é a pré-contemplação? É a pessoa que ainda não percebe a necessidade da mudança. Ela sabe que fuma, ela sabe que fumar faz mal, mas ela ainda não quer mudar, ela ainda não quer parar de fumar. Então, aí é um desafio da nossa prática clínica. Como é que a gente aborda pessoas que não querem parar de fumar, sabendo que o tabagismo é um fator de risco importante para as doenças crônicas não transmissíveis e para tantas outras
doenças. Então, a gente precisa, nesse momento, fornecer informação, a gente precisa, nesse momento, aumentar e fortalecer a quantidade de informação que a pessoa tem, mostrar os benefícios de parar de fumar, mostrar os malefícios de continuar fumando, oferecer ajuda, oferecer tratamento, mostrar as opções terapêuticas. Então, para um paciente que está em pré-contemplação, não é a abordagem mais adequada a gente simplesmente dizer, não quer parar de fumar, então continue aí fumando, né? A gente tem que proporcionar ferramentas, instrumentos, conhecimentos para que essa pessoa consiga pender aí a sua balança para o lado de parar de fumar, né? Contemplação é aquele paciente que já começa a perceber que precisa parar de fumar, mas ainda não tomou nenhuma atitude, ainda não está preparado para isso, ele simplesmente contempla já essa necessidade. Para esse paciente, a gente vai explorar, mostrar também cada vez mais os benefícios, fornecer apoio, ajudá-lo a se preparar para esse momento. Quem está na preparação já está planejando nos próximos 30 dias parar de fumar. Ele já está planejando começar algum tipo de abordagem. O quarto estágio é a ação, é a pessoa que já está fazendo alguma coisa, ela já reduziu, ela já marcou uma data, ela já está fazendo algo nesse sentido. O quinto é a continuação da mudança, porque a manutenção não é a ausência de mudança, é a continuidade da mudança. É ajudar as pessoas que já estão em um processo, que já conseguiram resultados, que elas continuem mantendo a sua postura de mudança. E o deslize e a recaída é se em algum momento desse processo a pessoa tem um lapso ou uma recaída e ela volta para esse processo. Ela pode voltar para a pré-contemplação, ela pode voltar para a contemplação, e isso precisa ser abordado. Então, explorar a motivação e trabalhar em cima da motivação, me arrisco a dizer, na minha experiência, é a chave do sucesso. Aqui está o sucesso. É a gente aumentar a motivação da pessoa, mostrar os benefícios para parar de fumar, mostrar o quanto a pessoa vai ter de retorno, fornecer apoio, fornecer ferramenta, fornecer conhecimento, fornecer ajuda. Tudo isso faz com que a pessoa aumente a sua motivação para a mudança. Só prescrever um medicamento sem abordar motivação, sem abordar o porquê parar de fumar, não vai ter uma estratégia, não vai ser uma estratégia bem sucedida na maioria dos casos, né? A avaliação clínica é parte importante, muito importante. Então, dentro aí da avaliação clínica, a gente já começa a perceber, a gente já tem percebido como é que está a motivação da pessoa, mas há um capítulo especial aí para a nossa avaliação clínica. Então, isso é preferencialmente feito pelos médicos, mas outros profissionais da equipe podem já participar também dessa avaliação clínica, principalmente enfermeiros, né? A gente vai fazer uma anamnese direcionada para o tabagismo, então a gente caracterizar a história tabagística da pessoa, quando começou a fumar, número de cigarros fumados por dia, tentativas anteriores de cessação, quais que eventualmente foram bem-sucedidas por algum tempo e quais não foram bem-sucedidas, tratamentos utilizados com ou sem sucesso, se teve recaída, quais foram as prováveis causas da recaída, e aí saber abordar a recaída é ponto fundamental também para o sucesso do tratamento. As pessoas chegam com recaída e isso pode se tornar um fator limitante, um fator que impede a pessoa de avançar, porque ela tá cheia de traumas por conta das suas recaídas. Se a gente souber abordar isso, souber captar o que estava por trás dessas recaídas, a gente já parte na frente, a gente já tem muitas coisas que podem ser usadas no tratamento, a gente já tem muitos elementos que podem contribuir. Sintoma de abstinência, se teve, isso ajuda também a já definir a nossa postura, a nossa conduta. Exposição passiva, formas de convivência com outros fumantes, se tem fumante em casa, no trabalho, se no lazer, fatores associados ao consumo, alergias que a pessoa eventualmente tenha, uso de medicamentos que podem interferir no tratamento, comorbidades que possam interferir no uso dos medicamentos,
Um exame físico adequado é uma boa oportunidade, essa avaliação clínica inicial é uma boa oportunidade para a gente já fazer diagnóstico precoce de doenças relacionadas ao tabagismo, de abordar o risco cardiovascular, fazer rastreamento de câncer. É um bom momento para a gente fazer diagnóstico precoce e rastreamento. Exames complementares quando necessário, quando a gente achar que há necessidade. Nossa prática na atenção primária, falando em termos de SUS majoritariamente, a gente não tem ainda disponível aí monoximetria, cotinina sérica, que são exames que podem ser utilizados para ver o status tabágico pós-cessação. Então, a monoximetria é um exame que pode ser utilizado para ver se o paciente, de fato, parou de fumar ou não. A gente dosa a quantidade de monóxido de carbono, assim como a cotinina sérica, salivar, urinário. Então, não fazem parte da nossa rotina, mas é bom você saber que existem, né? Exames complementares que a gente pode lançar a mão são aqueles que a gente vê no momento dessa avaliação clínica que possam ser úteis para diagnóstico. Não é obrigatório pedir nenhum exame que não haja uma indicação clínica, né? Intervenções psicossociais. Então, a gente já avaliou, a gente já fez anamnese, exame físico, a gente já fez uma boa avaliação clínica, já viu o estágio motivacional, a gente já entendeu um pouco da dependência daquela pessoa, quantificou a dependência, uma dependência química, física, através do score de Fagerstrom, do teste de Fagerstrom, muito elevada, a gente já viu as razões para a pessoa parar de fumar, e agora a gente tem que abordar, a gente tem que ir para as intervenções de fato. Então, as intervenções, elas se dividem aí em dois grupos, as intervenções psicossociais ou não medicamentosas e a terapia farmacológica. Quanto às intervenções psicossociais, que incluem aconselhamento, então o aconselhamento é uma ferramenta importantíssima, mesmo que seja breve, mesmo que seja aquela abordagem mais breve, com pouco tempo de disponibilidade, mas ela já é útil. Material de autoajuda, material impresso, material online, e principalmente a abordagem cognitivo-comportamental. Essa aqui põe aí um destaque nessa ferramenta. A abordagem cognitivo-comportamental é o alicerce do tratamento e no âmbito do SUS é o que a gente tem aí de padrão ouro, de terapêutica principal. Essa abordagem cognitivo-comportamental é uma técnica que deriva aí da psicoterapia, mas não obrigatoriamente precisa ser realizada pelo psicólogo, pela psicóloga, pode ser realizada por qualquer profissional da atenção primária. Qual que é a ideia da abordagem cognitivo-comportamental? Então, olha, pensa aí no nome, né? Cognitivo-comportamento. É o entendimento de que um novo comportamento, ou a aprendizagem de um novo comportamento, ou o retorno de um comportamento antigo, uma mudança de comportamento, acontece por meio de mudanças cognitivas, mudanças de crença, desconstrução de vinculações, uma mudança cognitiva, o incremento de novos conhecimentos, a desconstrução de associações, a mudança na forma com que aquilo é enxergado, é uma mudança de visão, é uma mudança cognitiva que vai fazer com que haja mudança no comportamento. Então, não se muda o comportamento primeiro, se muda a forma como se enxerga aquilo para aí mudar um comportamento. Então, é um treinamento de habilidades cognitivas para que haja uma mudança de habilidades comportamentais. Então, como é que a gente vai fazer o tratamento do tabagismo focado aí na realidade da atenção primária? O tratamento total, então, não estamos falando aí de tratamento medicamentoso, tratamento, abordagem. A abordagem é preconizada para que se dure 12 meses. Então, como é que a gente vai estruturar essa abordagem de 12 meses? A gente vai fazer primeiro uma avaliação, segundo, uma intervenção, e aí já vou mostrar para vocês como é que a gente estrutura essa intervenção. Já falamos da avaliação, como fazer. Agora vamos entrar na parte da intervenção. E
é importante, já falamos sobre isso quando estávamos falando do estágio motivacional, a manutenção da abstinência é parte fundamental. Então, como que a gente vai fazer isso? Todos os indivíduos em tratamento do tabagismo devem receber aconselhamento estruturado, que é essa abordagem intensiva. Esse aconselhamento terapêutico, essa abordagem intensiva, essa abordagem cognitivo-comportamental, envolve a intervenção não medicamentosa, que visa o entendimento do problema, e a melhora no controle dos sintomas de abstinência. E, em alguns casos, e já vou mostrar para vocês quais casos, a abordagem farmacológica junto com essa abordagem não farmacológica, o aconselhamento terapêutico estruturado. Como é que a gente faz essa abordagem intensiva? Então, estou falando aí das melhores práticas para o tratamento do tabagismo. A gente tem a abordagem intensiva individual ou em grupo. No SUS, a gente preconiza a utilização da abordagem em grupo, porém, em algumas situações excepcionais, a gente pode utilizar a abordagem intensiva individual. Estou mostrando para vocês como é que a gente estrutura essa abordagem. Então, individual, quais são os benefícios da abordagem individual? Você consegue dispensar mais tempo para uma pessoa, você consegue garantir que haja aí, de repente, uma compreensão mais individualizada em relação às dificuldades da pessoa, as reações diante das situações de risco, proporciona que haja um detalhamento, um ajuste necessário no plano de tratamento daquela pessoa. Porém, a abordagem em grupo possibilita uma série de outros benefícios que a abordagem individual não tem. Então, principalmente, a troca de experiência entre os participantes. Então, isso proporciona um aspecto terapêutico de grande valia, essa motivação que um gera no outro, essa troca de experiências, essa abordagem em grupo ajuda bastante, contribui significativamente para o processo de cessação. Porém, essa forma vai requerer alguma habilidade e uma empatia maior do profissional na condução do tratamento em grupo. Então, é necessário para o bom andamento do grupo um feeling do profissional, tem uma técnica para a realização para que isso seja bem sucedido, né? A gente estrutura essa abordagem intensiva em 4 sessões. Então, são 4 sessões estruturadas. Então, vou falar um pouquinho para vocês, bem resumidamente, de como se organizam essas 4 sessões, só para você saber quais são os elementos principais de cada uma dessas sessões da abordagem intensiva, tá? Sessão 1, entender por que se fuma e como o fumar afeta a saúde. Então, desenvolver nessa primeira sessão orientações sobre os aspectos do tabagismo, a ambivalência do fumante em parar ou continuar fumando, já falar sobre os métodos para deixar de fumar, as principais substâncias contidas na fumaça do cigarro, os prejuízos para a saúde, e também já abordar algumas questões como a dependência física, a dependência psicológica, a dependência comportamental, e métodos que podem ser utilizados. Nesse primeiro encontro, nessa primeira sessão, abordar também as questões de motivação, trabalhar em cima dessa motivação, estimular essa motivação para a mudança também é um ponto fundamental. Na sessão 2, a gente já vai abordar os primeiros dias sem fumar. Então, já começa-se a trabalhar as questões com relação a como estar preparado para lidar com esses primeiros dias sem fumar. A gente percebe que grande parte dos fumantes não para de fumar porque tem medo de passar mal, tem medo de sofrer os primeiros dias sem fumar, e gera muito sofrimento mesmo. Então, quando a gente já prepara o paciente para isso, quando a gente já dá ferramentas, a gente já instrumentaliza o paciente para lidar com esses primeiros dias sem fumar, a nossa chance de sucesso aumenta muito. Aqui está um ponto fundamental, preparar o paciente para lidar com a síndrome de abstinência. Então, alguns conceitos como o pensamento construtivo, a assertividade, lidar com a fissura, ferramentas para lidar com a fissura, métodos para parar de fumar de uma forma mais eficaz, individualizados para cada
paciente, são elementos dessa segunda sessão. Na terceira sessão, como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar. Então, identificar os benefícios físicos já obtidos após parar de fumar. A descrição das causas e estratégias para lidar com o ganho de peso. Então, as mudanças que vão acontecendo, tanto as benéficas quanto as maléficas, a relação do álcool, a relação do café, a relação de outras associações que podem estar ligadas, o estímulo à atividade física, prática de relaxamento, são elementos que podem ajudar o paciente a permanecer sem fumar. Pulinho aqui. Na sessão 4, aí uma sessão específica para valorizar os benefícios obtidos após parar de fumar. Então, abordar aí as principais armadilhas para permanecer sem fumar, os benefícios a longo prazo, plano de acompanhamento para prevenção de recaída, planejar aí as sessões de manutenção. Então, falamos de 4 sessões estruturadas, que são o plano de intervenção de fato. Após essas sessões, a gente vai ter que fazer um plano de manutenção. E aí a gente entra no tratamento medicamentoso. Então, mais especificamente sobre o tratamento medicamentoso, a gente entende aí que a associação da abordagem intensiva, do aconselhamento estruturado com farmacoterapia é o padrão máximo aí de qualidade para o tratamento da dependência. A associação das duas formas de tratamento é mais eficaz do que um só. Então, se a gente tem paciente que tem um benefício do uso do medicamento, e a gente só dá o medicamento sem o aconselhamento estruturado, ou se a gente só dá o aconselhamento estruturado sem a farmacoterapia, as duas formas isoladas não têm o mesmo resultado das duas juntas. Então, associar as duas abordagens é o padrão ouro, é o ideal. Então, algumas situações não tem benefício de usar farmacoterapia, mas em muitas outras a gente vai ter o benefício. Então, quais são situações em que só a abordagem não farmacológica, o aconselhamento estruturado, são preferencialmente preconizadas? Então, uma ou mais das características abaixo. Se a pessoa não tem sintoma de abstinência, essa pessoa é um provável candidato a não precisar de medicamento. Se essa pessoa fuma menos do que 5 cigarros por dia, também é uma pessoa que provavelmente não vai precisar de medicação. Se a pessoa fuma o primeiro cigarro mais do que 1 hora depois de acordar, também é uma pessoa que provavelmente não vai precisar. E se a pessoa tem um teste de Fagerstrom igual ou menor que 4, que vai ser aquela dependência baixa ou muito baixa. A partir da dependência média, que é o Fagerstrom 5, a gente já vê uma provável necessidade para o uso de medicação. Isso vai ter que ser individualizado, tá? Mas essas condições são condições que vão direcionar o tratamento. Então, se a pessoa tem sintomas de abstinência, fuma mais que 5 cigarros, fuma o primeiro cigarro menos de 1 hora depois de acordar e tem um Fagerstrom maior ou igual a 5, essa pessoa é um sério candidato para usar a terapêutica medicamentosa. Com relação à terapêutica medicamentosa, a gente vai ter aí, dos pontos principais, a terapia de reposição de nicotina, tanto de forma lenta quanto de forma rápida, e a associação dessas duas formas, sendo hoje considerado o tratamento preferencial por sua maior eficácia. Então, a associação de duas formas de reposição de nicotina hoje é o que a gente considera o adequado para o SUS. Em caso de paciente com contraindicação à reposição de nicotina ou paciente com transtorno psiquiátrico como depressão e esquizofrenia, a bupropiona toma aí um lugar preferencial. Para a prescrição da bupropiona tem que ser o profissional médico. Como é que a gente faz, então, essa reposição de nicotina, terapia de reposição de nicotina? Reposição de nicotina, primeiro que ela aumenta em 50% a 70% as possibilidades de abstinência no longo prazo para fumantes motivados. Então, quando a gente está falando lá, lembra daquela avaliação de estágio motivacional, né? Se o paciente está motivado em reposição de nicotina, a gente aumenta até 70% a taxa de sucesso de abstinência de longo prazo.
Ela é tão efetiva quanto a bupropiona, e o tratamento combinado, uma forma lenta, como o adesivo, e uma forma rápida, como a goma, promove um benefício maior do que o uso isolado de ambos. Reposição de nicotina, segundo critério clínico, pode utilizar a goma de mascar, o adesivo ou as pastilhas. O que é importante a gente saber? Que não deve associar tabagismo com reposição de nicotina. As duas coisas não são não combinam, né? Por quê? Você está reduzindo a quantidade de nicotina que a pessoa está recebendo. E aí você vai repor uma quantidade, a pessoa fuma, no final das contas, a quantidade de nicotina que a pessoa está sendo exposta se torna ainda maior. Então, cada cigarro tem 1 miligrama de nicotina. A gente tem aí as reposições de nicotina de goma e de pastilha de 2 e 4 miligramas, e os adesivos de 21, 14 e 7 miligramas. Se a pessoa está acostumada a fumar 20 cigarros, ela ingere, em média, 20 miligramas de nicotina. Aí vamos imaginar que ela coloca o adesivo de 21 miligramas e fuma 10 cigarros. 10 cigarros, 10 miligramas de nicotina, mais 21 miligramas de nicotina do adesivo. Essa pessoa está sendo exposta a 31 miligramas de nicotina, ela está sendo exposta a uma dose maior, a chance dela ter aí complicações, dela passar mal, ter alguns desconfortos é maior, e para fins de sucesso terapêutico, diminui a nossa chance, porque a gente está aumentando a quantidade de nicotina para ser retirada, né? Qual que é o objetivo da reposição de nicotina? Reduzir a abstinência e ajudar o paciente durante os primeiros meses de fissura. Aqui um quadrinho mostrando quais são as posologias, né, tanto da goma quanto do adesivo e da pastilha. Vou deixar aí o material. Se você quiser mais detalhes, você pode ver lá no nosso material. A orientação aí de como masca a goma, de como coloco o adesivo, quais são as regiões, a pastilha, como é que se usa. As marcas que existem disponíveis aí são Nicotin e Nicorette. Aqui uma imagenzinha mostrando quais são os lugares mais indicados para colocação do adesivo. Então, a região escapular, aqui a região clavicular, abdômen, excetuando-se a região do umbigo, né? Evitar nos membros inferiores e não colocar de forma nenhuma na região mamária da mulher. A fixação do adesivo deve ser feita pela manhã, rodiziar a cada 24 horas, região não exposta ao sol, evitar a região com muito pelo e, em caso de insônia, retira na hora de dormir. Trabalhador noturno, a gente faz o horário invertido, ok? A absorção do adesivo, ela é rápida pela derme, então absorve muito rapidamente, mas vai sendo liberado lentamente na corrente sanguínea, 24 a 16 horas essa liberação. O objetivo é dessensibilizar os receptores dopaminérgicos, então a gente vai tirando gradativamente a estimulação dopaminérgica da nicotina, vai diminuindo gradativamente a dose, diminui os sintomas de abstinência. Tem uma boa aderência do paciente ao tratamento pelo adesivo. A dose deve ser, no máximo, a dose ideal é mais ou menos 1 miligrama para cada cigarro fumado para iniciar, vai reduzindo essa dose a cada 4 semanas, porém a dose máxima, 0,5 miligrama por quilo por dia, menos 1. Então a gente vê aí o peso da pessoa e estipula. A pessoa pesa 100 quilos, a dose máxima seria 50 miligramas menos 1, 49 miligramas, né? Efeitos colaterais que podem acontecer, principalmente a irritação local. Mas pode acontecer overdose de nicotina, isso pode dar hipersalivação, diarreia, náusea, vômito. Né? A bupropiona, gente. A bupropiona é um fármaco antidepressivo, então ela não foi desenvolvida para ser uma medicação antitabágica, diferentemente da vareniclina, que a gente vai falar, que é uma medicação específica para o tratamento do tabagismo. Bupropiona, o BUP, o Ziban, é um antidepressivo que
seu efeito não explica completamente ainda como é que ele atua na cessação do tabagismo, mas a teoria que a gente entende no momento é que reduz o transporte neuronal dos neurotransmissores, principalmente dopamina e noradrenalina, e aí isso faz com que haja uma diminuição daquela recompensa, daquela sensação de prazer, daqueles efeitos reforçadores do hábito de fumar, né? 5 a 7 dias depois que inicia a bupropiona para iniciar para atingir o nível terapêutico, então a gente combina aí que o paciente deve parar de fumar depois de 7 dias usando a medicação. Então, marca a data para parar de fumar uma semana depois do início da bupropiona, né? A gente recomenda que seja tomado pela manhã, pela tarde, evitando a proximidade da segunda dose com o horário de dormir. Então, dá 8 horas aí de diferença entre o primeiro comprimido e o segundo comprimido, né? Começa aí os primeiros 3 dias com um comprimido e aí, a partir do 4º dia, vai para 2 comprimidos ao dia, né? Já vou mostrar mais dados aí sobre a posologia e tudo mais. A bupropiona, então, é um antidepressivo atípico, inibidor da recaptação ou da captação neuronal de dopamina e norepinefrina, tem uma atividade dopaminérgica e noradrenérgica aumentada e diminui a síndrome de abstinência. Simula um pouco a ação da nicotina, né? A terapia com cloridato de bupropiona está lá no nosso material, então, posologia, orientações e critérios de suspensão ou não utilização de bupropiona, tá? Aí, quero fazer um adendo especial à questão do limiar convulsivo. Então, associa aí a bupropiona com rebaixamento do limiar convulsivo, isso se torna o grande impeditivo do tratamento. Pessoas que já tiveram convulsão, mesmo convulsão febril, pessoas que têm qualquer situação, qualquer condição que baixa o limiar convulsivo, medicações que baixam o limiar convulsivo junto com a bupropiona são contraindicações absolutas. Além de gravidez, lactação e tudo mais que a gente ainda pode falar, né? A vareniclina, o Champix, é um fármaco agonista parcial do receptor nicotínico. Então, ele é específico para o tratamento do tabagismo, é o primeiro medicamento projetado para parar de fumar. É um medicamento que ainda não faz parte da nossa Rename, ainda não está incorporado ao SUS. Acredita-se que nos próximos anos aí ele possa entrar, porque a patente dele está para quebrar, né? A dose recomendada é de 1 miligrama 2 vezes ao dia, após o período de titulação de uma semana, que tem aí um início gradativo do 1º ao 3º dia, e aí depois do 4º ao 7º dia, né? Esse não tem problema, não tem risco de convulsão. As combinações possíveis. Então, a gente pode fazer, preferencialmente, adesivo com goma ou pastilha, que é uma forma lenta e uma forma rápida. A associação, quando não há disponibilidade de 2 formas de nicotina, como na maioria dos casos no SUS, né? A gente geralmente tem o adesivo e a bupropiona. Então, a gente pode usar a associação de adesivo com BUP, com a bupropiona, o bupropiona com goma, bupropiona com pastilha, adesivo com BUP mais goma, o Cereolite nas associações aí que a gente pode fazer entre reposições de nicotina e a bupropiona, né? É imprescindível que seja feito o monitoramento da PA. Aqui, alguns efeitos colaterais mais comuns, está lá também no nosso documento. Vou acelerar um pouquinho aqui para a gente conseguir falar de tudo. Tem terapêutica de segunda linha. A nortriptilina é o principal medicamento de segunda linha. Então, primeira linha, reposição de nicotina, bupropiona e a vareniclina. Segunda linha, nortriptilina, um antidepressivo tricíclico. Por que segunda linha? Porque não tem os mesmos resultados, porém tem algum impacto positivo, né? Concentração, aí a posologia é recomendada de 75 a 100 miligramas por dia. Grande preocupação são os pacientes cardiopatas, né? A gente tem que ter uma série de cuidados. Prevenção de recaída. O paciente parou de fumar, aí tratamento medicamentoso a gente vai manter por 3 meses, no mínimo 3 meses, né? Porém, a gente vai precisar fazer uma prevenção de recaídas. A recaída é um evento bem comum
no tratamento do tabagismo. Em média, 5 tentativas são necessárias para que um paciente consiga parar de fumar efetivamente. Então, por isso que a recaída não é um problema gigantesco, pode ser uma forma da gente já estar mais perto da cessação definitiva. É um processo contínuo, complexo, envolve fatores individuais, situacionais, fisiológicos, socioculturais, e a gente precisa estar preparado para isso, né? A incidência de recaída é maior nos 6 primeiros meses, com ou sem medicamento. Alguns determinantes para recaída. Aí os determinantes intrapessoais, então, estado emocional negativo, a pessoa passou por uma frustração, a pessoa teve uma notícia ruim, passou por um momento muito complicado emocional. O estado fisiológico negativo, ou seja, doença, quando a pessoa tem alguma fragilidade física, isso também é um fator de risco para recaída. Porém, o oposto também, né? O estado emocional positivo, uma festa, uma celebração, férias, fim de ano, são momentos que podem estar relacionados, né? E o teste de controle pessoal. A pessoa está tão segura de ter parado de fumar que ela pode estar num risco maior, né? Aí alguns fatores interpessoais, por exemplo, a influência de outras pessoas, a pressão social direta, alguém chega lá e oferece, a pressão social indireta, alguém fumando perto, os conflitos interpessoais. E aí tem uma série de respostas de enfrentamento que a gente deve usar para aumentar a autoeficácia, para aumentar a capacidade da pessoa de prevenir, de evitar uma recaída, né? Aqui um esqueminha do porquê acontece a recaída. A gente está falando aí de uma emoção. Aqui estamos exemplificando a frustração ou raiva, mas qualquer um daqueles fatores que a gente citou anteriormente. Se a pessoa não tem uma resposta de enfrentamento adequada, ela diminui a sua autoeficácia, cria uma expectativa positiva para o efeito do cigarro e acaba fumando. Alguns meios alternativos para o consumo da nicotina. Vou falar principalmente do cigarro eletrônico e do narguilé, que são aí os que estão em maior evidência na nossa prática, né? Cigarro eletrônico. Até alguns anos atrás se falava do cigarro eletrônico como redução de danos. Hoje a gente já aboliu esse termo. Cigarro eletrônico não é redução de danos. Muito pelo contrário, pode ser um aumento de danos. A gente já deu nome já para a lesão pulmonar associada ao uso do cigarro eletrônico, a EVALI, doença que condição que já matou muitas pessoas nos Estados Unidos, até fevereiro, 2.800 casos de lesão pulmonar aguda, uma doença intersticial do pulmão pelo uso do cigarro eletrônico, e 60 mortes até fevereiro nos Estados Unidos. A gente já tem caso descrito no Brasil também. Então, a gente está vendo aí que o cigarro convencional, ele tem muitos danos no longo prazo. O cigarro eletrônico, ele pode ter danos, além de longo prazo, que a gente ainda não sabe, de curto prazo também. O narguilé, que é um cachimbo de água de origem oriental, utilizado para fumar tabaco aromatizado, também está associado a risco de doenças crônicas, inclusive câncer, mas também doenças respiratórias, cardiovasculares, periodônticas. Então, também devem ser desestimulados e incluídos aí nas nossas abordagens, né? Aí uma parte já final da nossa aula, que são as situações especiais, como abordar cada situação especial. Adolescente, como é que a gente aborda adolescente? Adolescente não reage tão bem, não adere tão bem a tratamento medicamentoso, também não há evidências de que seja a melhor opção para eles. Para eles, a melhor forma é o aconselhamento em grupo. E não estamos falando nem da abordagem estruturada, mas as abordagens em grupo, principalmente em ambientes onde eles estejam, né? Escola é um ambiente legal, principalmente para prevenção e para abandono, né? A gente sabe que o índice, a taxa de pessoas que se tornam dependentes após a experimentação é muito alto. Então, prevenir a experimentação é muito legal.
Para gestante, um outro momento em que deve ser encorajado, mas de forma muito sistemática, a cessação do tabagismo é para gestantes e nutrizes. Já tem um efeito motivacional importante da gestação, e a gente sabe que é indicado para cessação, não é para, não, tá grávida, deixa, isso aí é muito, muito ruim. Então, não tem evidência científica suficiente para a gente dizer que é seguro usar reposição de nicotina, e a bupropiona muito menos. Então, a gente deve abordar com aconselhamento estruturado, abordagem cognitivo-comportamental, evitando o uso de tratamento medicamentoso, tá? Não devemos utilizar de forma rotineira tratamento medicamentoso. Abordagens específicas para gestante costumam funcionar melhor. Para idosos, gente, idosos devem ser encorajados a parar de fumar, não importa quantos anos faz que a pessoa fuma e não importa quantos anos ela tem. A gente sabe que, independente da idade, deixar de fumar aumenta a expectativa de vida, melhora a saúde, melhora a qualidade de vida, e idosos que decidem fazer uma tentativa têm elevada taxa de sucesso, mais até do que os jovens. Aí, a melhor medicação para eles é a bupropiona, uma dose apenas costuma funcionar bem. Para pacientes com tuberculose também está muito relacionada ao hábito de fumar. Mais de 20% da incidência global de tuberculose pode ser atribuída ao tabagismo. Então, o tabagismo muda a conformação pulmonar, muda a resposta imunológica e aumenta em 2,5 vezes o risco da doença. Então, tanto para o desenvolvimento da tuberculose, quanto para o tratamento da tuberculose, a evolução depois já da tuberculose instalada, a gente tem um impacto muito significativo. O tabagista sem história anterior de tuberculose tem um risco de morte por tuberculose 9 vezes maior do que comparado com pessoas que nunca fumaram. Então, olha o impacto do tabagismo na tuberculose e o impacto de parar de fumar durante o tratamento de tuberculose. Ao parar de fumar, o risco de morte por tuberculose reduz 65% em comparação com quem continua a fumar. Uma mudança, um impacto significativo, né? Câncer. Pacientes com câncer devem parar de fumar? A gente pode pensar assim, poxa vida, já está com câncer, já vai fazer quimioterapia, parar de fumar não é uma boa hora para parar de fumar. Muito pelo contrário, parar de fumar diminui os riscos da doença, de complicação pós-operatório eventualmente, e aumenta a eficácia da químio. Então, esse argumento aqui imagina, a pessoa faz a químio, tem todo aquele sofrimento inerente à quimioterapia, e o efeito da químio, de alguma forma, é reduzido pelo tabagismo. Então, esse tipo de abordagem costuma ajudar bastante na motivação dos pacientes para parar de fumar. O tratamento vai fazer com que diminua as complicações de radioterapia e aumenta aí o tempo de sobrevida e qualidade de vida dos doentes, né? Paciente com transtorno psiquiátrico, incluindo dependência ao álcool e outras drogas. A gente sabe que para paciente com depressão, melhora bastante, o tratamento do tabagismo melhora bastante a depressão. Então, por mais que pareça o contrário, né, o paciente já está depressivo, aí ele usa o cigarro como uma forma de lidar com a depressão. A gente sabe que o uso da bupropiona nesses casos aumenta bastante a cessação do tabagismo, porque já é um antidepressivo. Tudo para paciente com depressão atual, não tem evidência de que a bupropiona aumenta a cessação. Para episódios prévios de depressão, aumenta bastante, né? Deve ser encorajado o tratamento do tabagismo em pessoas com depressão. Pacientes hospitalizados é um momento também crucial para a abordagem. Então, a gente sabe que intervenções comportamentais de alta intensidade iniciadas durante a internação, tá aí se você não tem aí esse programa bem estabelecido onde você está, tá aí uma excelente ideia. Iniciar o tratamento do tabagismo com abordagem estruturada, não é só colocar o adesivo lá, não, para o cara não fumar durante a internação. É iniciar uma abordagem de alta intensidade durante a internação, aumenta muito a taxa de sucesso
e acompanhar esse paciente durante esse primeiro mês pós-alta ajuda bastante. Algumas medidas auxiliares aí para a gente já ir partindo para o nosso encerramento. A gente sabe hoje que canais telefônicos de suporte, então manter um monitoramento remoto, que a gente chama, hoje a gente fala muito sobre essas tecnologias remotas, mas até 3 meses atrás a gente tinha bastante reserva com relação a isso, né? Então, 3 ou mais contatos telefônicos melhoram as chances de cessação. Então, tá aí uma inovação que a gente pode utilizar também, é a incorporação de medidas remotas, canais telefônicos, internet, as ferramentas online podem ajudar também, isso de preferência associado às outras abordagens que a gente comentou. Bom, quanto às inovações, a vacina, outras técnicas mais modernas que ainda não estão em vigência, mas podem ser utilizadas, tem um capítulozinho lá no nosso material também para o Promef, aconselho você a dar uma olhada lá também, tá bom? Vou deixar aqui alguns contatos para se você quiser falar comigo, meu e-mail, a página no Instagram aí do Consultório do Fumante, que é o meu local de abordagem dos pacientes tabagistas, e o site da nossa página. Eu espero que tenha esclarecido aí algumas questões, e se tiver mais alguma demanda aí, nos procure, vai ser muito legal conversar com você sobre esse tema tão importante, tá bom? Quanto ao nosso material, se você puder dar uma olhada lá também para ter mais detalhes, vai ser uma experiência bem bacana para você também, tá bom? Um abraço, qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Até uma próxima. Tchau, tchau.